Bom dia, galera. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o sistema solar, né? É uma aula para ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano. É uma aula de ciências para anos finais, certo? E conhecer onde vivemos, né? Conhecer o que está ao nosso redor, nos faz pertencermos, né? Cada vez mais sentimento de pertencimento, né? Sobre o local onde vivemos. E nós vivemos num planeta, né? Chamado planeta Terra, e faz parte do sistema solar. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o sistema solar. Beleza? Bom, o sistema solar ele é formado pelo Sol e pelos planetas que giram ao redor dele, tá? Para termos um sistema solar, nós precisamos ter uma estrela e os outros planetas orbitando em torno dele. Além de outros corpos celestes menores, como planetanões, luas e asteroides. Então, quais são os planetas do sistema solar? O que são asteroides, cometas, meteoritos? Quais a diferença entre estrelas e planetas? Essas são algumas perguntas que a gente vai discutir aqui hoje. Lembrando que na aula passada eu solicitei uma pesquisa, né, sobre e respondendo essa primeira questão aqui, ó, quais são os planetas do sistema solar, tá certo? Então veja que uma fotografia tirada da Terra, né? Nós temos aqui a Lua, bem aqui um pontinho brilhante, que esse aqui é o planeta Vênus, tá? Consegue visualizar a olho nu. Estrelas e planetas. Então, por causa do movimento da Terra, as constelações, quando observadas no nosso planeta, parecem mudar de posição, né? Veja bem isso aqui, ó. Constelações elas parecem mudar de posição. O que são essas constelações? São agrupamentos de estrelas, gente. Os antigos visualizavam imagens nessas estrelas, aí davam o nome de constelações. Então a gente pensa que ela muda de posição, mas elas não mudam, né? O que faz mudar que a gente pensa que faz mudar, né, é devido ao movimento de rotação da Terra, né? Rotação e translação da Terra em torno do Sol. Certo? Então, o que é um movimento de rotação? Por exemplo, você pega uma esfera, não, uma laranja, né, por exemplo, e você gira ela só girando em torno de um eixo fixo. Ali é a rotação. Aí, se além de você girar em torno desse eixo fixo, você der uma outra volta para outro sentido, você está fazendo ali um movimento de translação. Certo? Então, o movimento de rotação da Terra é o que define o dia e a noite. Né? Você consegue perceber ele devido ao dia e à noite. Tá certo? Geralmente é em torno de 24 horas para completar uma rotação. A Terra completar uma rotação. Já o movimento de translação, ele é um pouco mais demorado. Né? É o tempo em que a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Então, esse movimento de translação, ele demora aproximadamente 365 dias, né? Pode demorar até 366 dias, quando a gente chama de ano bissexto, certo? E que é o que a gente chama de um ano. Então demora um ano para poder a Terra dar um movimento de translação completo em torno do Sol. Ou seja, ele dá 365 rotações para poder dar uma volta completa em torno do Sol. Então, ao mesmo tempo, o planeta Terra vai girando e rotacionando. Rotacionando e transladando. Tá? A Terra executa dois tipos de movimentos. Tá certo? Então, a gente pensa que essas constelações, né, que são formadas de estrelas, aqueles pontinhos brilhantes que a gente vê à noite, eles mudam de posição, mas não mudam. As estrelas, gente, elas são fixas. O que faz girar é a Terra. Mesmo durante o dia, as estrelas estão ali presentes.
A gente só não consegue ver devido ao brilho intenso do Sol, né? Tem alguns fenômenos acontecendo aí na atmosfera que nos impede de ver durante o dia as estrelas. Mas à noite, né, quando o Sol vai se pondo, você vai começando a ver as estrelas novamente. Certo? Ao contrário dos planetas, as estrelas têm luz própria. Tá? O que é um corpo com luz própria? É um corpo luminoso. O que é o corpo que reflete a luz? É chamado de corpo iluminado. Tá? Por exemplo, a luz da nossa casa, ela é um corpo luminoso, né? Ela tem brilho próprio. Agora, se você ligar a luz, pegar um espelho para refletir essa luz, você está gerando ali uma região iluminada. Então, o seu brilho parece piscar, ou seja, aparentemente muda de intensidade, já que é afetado facilmente por mudanças na atmosfera, por gases, né? Então, gente, na nossa localidade, existe uma constelação que é fácil de observar. Por um certo tempo, praticamente 6 meses do ano, a gente consegue observar, certo? Que é a, a constelação de Órion. Vem aqui, ó. Órion. Gigante caçador, né? Tá bem por aqui assim. Você consegue identificar facilmente, porque o cinturão dele tá aqui, ó, formado de 3 estrelas. A gente chama isso de 3 Marias. As 3 Marias. Elas são muito próximas uma da outra e alinhadas. Então a gente chama isso de cinturão. Ali é o cinturão de Órion. Quando você observa o cinturão, aí fica mais fácil de você identificar a constelação de Órion. Tá certo? E depois vocês deram uma pesquisada sobre as constelações, vocês vão ver o formato de um cara caçando, né? Com um porrete na mão. Então, a gente chama de Órion, o gigante caçador, né? A imaginação do pessoal era muito avançada, né? Tem também a constelação do caranguejo, gente, e também a gente consegue ver em determinada época do ano, a gente consegue observar aquela aglomeradozinho de estrela que a gente chama de constelação do Terço também. Realmente parece um terço. E tem outras também que a gente consegue observar à noite. Tá? Cabe ressaltar aqui, gente, que existe uma estrela que a gente observa ela à noite, que ela é a estrela mais brilhante da nossa Via Láctea, a chamada Sirius. Então, a nossa galáxia tem o nome de Via Láctea. A natureza é assim, gente. O universo é gigante, né? É infinito. Então, a gente é formado, temos os planetas, esses planetas são parte de um sistema solar. Esse sistema solar se junta com vários outros sistemas solares, né? Bilhares, às vezes até bilhões, formando uma galáxia. Essas galáxias também, elas são separadas. Existem outras galáxias, né? Várias outras galáxias que recebem outros nomes diferentes. E nessas outras galáxias existem planetas, sistemas solares, né? Existe uma infinidade de outras coisas. Então, a galáxia mais próxima da nossa Via Láctea, né, é chamada de Andrômeda. E por incrível que pareça, está indo uma em direção à outra. Né? Estamos caminhando para uma grande colisão, né, gravitacional. Vamos ter o choque de duas galáxias gigantescas. Então, a boa notícia é que a gente já não vai estar mais vivo para ver esse fenômeno acontecer, tá certo? Vai demorar ainda milhares de anos. Beleza, né? Então, prosseguindo, né? A gente dá o movimento dos planetas, né? O movimento dos planetas é facilmente percebido, né? Porque eles se movem com certa rapidez, tanto uns em relação aos outros, quanto em relação à posição aparente das estrelas. Então, por exemplo, a gente consegue identificar o movimento de rotação da Terra, mas pelo brilho do Sol, né? E quando chega a noite, a gente não consegue ver o outro lado da Terra. O lado fica um lado escuro e o outro iluminado. Então, do outro lado é dia e do outro lado é noite. Então, e vai invertendo, tá certo?
Nessa inversão, a gente consegue observar que a Terra está se movendo. Daqui a teoria, né, a teoria que se concretizou e foi provada que existe, é que o Sol está no centro do universo aqui, ó, parado, em relação aos outros planetas. São os outros planetas que estão girando em torno do Sol. Existe até um nome de uma teoria chamada teoria do heliocentrismo. Helios significa Sol, centrismo, centro, Sol no centro do universo. Antigamente, gente, só a título de curiosidade, o, o pessoal da Igreja Católica, que era o que comandava, né, eles afirmavam que era a Terra que estava no centro do universo. Né? Acreditavam na teoria do geocentrismo. O geo é terra, centrismo é centro. Então, Terra no centro do universo. Então, foi tido muita polêmica, né? Mortes, perseguições com os caras que afirmavam que era o Sol que estava no centro do universo. Existe um cara que foi um dos que ajudou a provar essa teoria do heliocentrismo, que é chamado de Galileu Galilei. O Galileu, gente, ele publicou uma obra provando, né, matematicamente e observando, né, com a chamada luneta galileana, que realmente o Sol estava no centro do universo, que ia de acordo com as ideias de um cara chamado Nicolau Copérnico, tá bom? E, gente, aquilo para a igreja era uma heresia, né? Uma heresia. Já pensou? Você está aqui acreditando que a Terra é o centro do universo. Aí, de repente, uma pessoa diz, toda os ensinamentos da igreja eram baseados nisso. E vem um cara e diz que não, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Tá certo? Então, o Copérnico, quando ele deixou o trabalho dele, né, que realmente era o heliocentrismo, né, o Sol no centro do universo, o trabalho dele só foi publicado após a morte dele, para não ter esse embate aí com a igreja. Né? Aí o Galileu veio tentar provar sua teoria, publicou até livros sobre isso, a igreja perseguiu, né? E fez o seguinte definição: ou você desmente em público essa sua heresia, ou você vai ter a sua cabeça degolada. Eles usavam, naquela época, eles usavam guilhotina. E era a igreja que era responsável por isso. Então, o Galileu teve que ir em público, né, que ele não preferiu, ele não quis morrer, né? Claro. Ele foi em público dizer que tinha mentido, né, que era uma heresia, foi coisa da cabeça dele, e foi exilado desde então. E o trabalho dele, os livros, na época, foram todos os que foram encontrados, né? Foram todos queimados em praça pública. Né? Para você ver o poder da igreja, com essa parte dogmática. Né? Então era isso. Há muito, muito tempo, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que é uma dessa teoria chamada teoria do geocentrismo. E depois, realmente, o que ficou foi que o Sol é quem está no centro do universo, que é a teoria do heliocentrismo. Certo, minha gente? Então, como eu falei para vocês, existe um movimento de translação, que é quando os planetas percorrem uma órbita elíptica em torno do Sol, né, dá um giro meio achatado em torno do Sol, e o movimento de rotação, que é o que define o dia e a noite. Então, como é que é formado o sistema solar? Bom, basicamente foi com o Big Bang, né, uma grande nuvem de poeira e gás foi se concentrando, né, onde teve um núcleo que ficou mais pesado, mais denso, e essa anel aqui de poeira em torno dele foi girando. Aí o núcleo, que era pesado e denso, foi formando o Sol, né, que acendeu aquela chama de fogo devido à queima de um gás, que é chamado gás hélio, que ficou concentrado no núcleo do Sol. Né, uma região que a gente chama de magma, como se fosse um vulcão, né?
E aquela queima do gás hélio faz com que o Sol esteja constantemente, né, aquela, aquele fogo, né? E aquele fogo é devido ao gás hélio que está sendo queimado, né? Queimado e comprimido. Então, cada vez que o, o Sol vai queimando mais, né, ele vai ficando mais pesado e mais denso. Ele vai pressionando mais o seu núcleo. Então, outra forma de haver a extensão do sistema solar é quando houver a explosão do Sol. Então, ele pode explodir, né, e se transformar um buraco negro, ou ele pode se comprimir e virar uma estrela muito massiva, capaz de sugar esses planetas, né? Então, existe todo um histórico do roteiro para a vida do Sol, né? A gente só sabe de certeza que ele vai acabar. E quando ele acabar, não vai ter mais planetas girando em torno dele. Então, com aquela nuvem de gás de poeira que ficou orbitando em torno daquele meio que era mais denso, né? Aquelas poeiras foram se aglomerando, né? Aquela nuvem de gás, e alguns formaram planetas com rochas e outros formaram planetas de gás, até chegarmos hoje no nosso sistema solar. Então, o Sol e os planetas surgiram há cerca de 4,6 bilhões de anos, como resultado da ação da força gravitacional sobre uma nuvem de poeira e gás. No centro da nuvem formou-se um núcleo maior de maior matéria, que foi onde deu origem ao Sol. Em torno dele formaram-se os planetas e seus satélites. Então, o Sol, ele tem um diâmetro, né? Por exemplo, você pega um círculo, que é o diâmetro. Você pegar um círculo e medir as extremidades aqui. Por exemplo, desse lado aqui até esse aqui. Quanto vale essa distância? Isso aqui a gente chama de diâmetro. Então, o diâmetro do Sol é 1,4 milhões de quilômetros. A massa do Sol, 333 mil vezes maior do que a massa da Terra. Né? A massa da Terra se eu não me engano, é 9. Tentar me lembrar aqui. Então, a distância do Sol à Terra é 150 milhões de quilômetros. Distância do Sol à Terra, né? Então, essa distância, 150 milhões, é a distância em que a Terra está do Sol. Aí você pode pensar, não, mas a Terra está tão próxima do Sol, dá isso tudo em quilômetros? Tá, 150 milhões de quilômetros. E veja que a gente ainda sente o calor, né, do Sol. Então, gente, a massa da Terra, eu não lembro o valor exato, eu sei que a ordem de grandeza do número de zeros é 10 elevado a 24 quilogramas. Então, você pega aí um número e coloca 24 zeros na frente dele. Aí você vai ter a massa da Terra. Beleza? Visto da Terra, o Sol parece maior que as outras estrelas, porque está muito mais próximo do nosso planeta do que ela. Ou seja, a gente vê o Sol no nosso planeta, no nosso sistema solar, né? Você diz, não, o Sol é o maior astro que tem. Não é, o Sol é minúsculo comparado às demais estrelas, aquelas que você está vendo à noite brilhando, né? Então, existem estrelas que são muito maiores do que o Sol. E aquelas que são menores, que são as anãs, né? A gente chama de anã branca, né? Como as outras estrelas, o Sol emite luz própria, né? Devido a transformações que acontecem no seu núcleo, ou seja, queima do gás hélio. E a temperatura lá no Sol pode chegar a cerca de 150, de 15 milhões de graus Celsius. Então, enquanto aqui na nossa copiara a gente pensa que a copiara pega fogo, né? Com 40 graus, imagina lá no Sol, com 15 milhões de graus. Né? Por isso que é difícil estudar o Sol, gente, porque quando eles mandam sondas para registrar fotos aqui do Sol, ela é puxada pela a forte força gravitacional da Terra, do Sol, e existe uma certa distância em que
Quando a sonda vai se aproximando, ela instantaneamente derrete, vira poeira, né? Vira gás, derrete instantaneamente, devido a esse forte aquecimento que tem. Então, sobre os planetas, né? Que eu pedi para vocês pesquisarem. Vamos falar aqui com relação à ordem de afastamento. Nós temos o Sol, aí temos a ordem dos planetas que vão se afastando, né? Cada um com a sua trajetória, né? A sua órbita em torno do Sol. Esses planetas eles não colidem, são órbitas diferenciadas, né? E distantes uma da outra. E começando com o planeta que está mais próximo do Sol, que é Mercúrio. Mercúrio tem esse diâmetro de 4.875 quilômetros, né? Ele é considerado o menor planeta do nosso sistema solar. Você pode dizer, não, mas menor é Plutão, mas Plutão não faz mais parte do sistema solar como planeta, tá? Chega já lá. Então, claro que como é o planeta mais próximo do Sol, né, o mais quente, então não vai ter, não tem água, né? E quase nenhuma atmosfera. Aí Mercúrio não possui satélites, ou seja, a Lua não possui Lua, né? A Terra possui um satélite artificial, né? Natural, quer dizer, é a Lua. Então, Mercúrio, gente, ele é um planeta rochoso. E uma coisa que eu queria que vocês tinham feito na pesquisa, eles dito também qual é o que é rochoso e o que não é. Então, Mercúrio é um planeta rochoso. Eu tenho que colocar aqui um R no meio, para saber que é rochoso. Mercúrio é rochoso. Então, o planeta mais próximo do Sol, quem é? Mercúrio. Depois de Mercúrio, o outro mais próximo é Vênus. Vênus também não existe água, não possui satélite, possui esse diâmetro aí. Né? Então, Vênus é maior do que Mercúrio, um pouquinho menor do que a Terra. Então, lá também é muito quente, temperaturas altíssimas, não possui satélite. E o terceiro mais próximo do Sol é a nossa Terra, né? Sim, Vênus, ele também é um planeta rochoso. A Terra, como nós sabemos, nós estamos pisando na Terra, né? Então é um planeta rochoso. A gente vê, chama de planeta rochoso, mas a maioria aqui que a gente vê é água, né? Então a Terra, né? Esse diâmetro aí é o maior entre os planetas rochosos. Possui um satélite que a gente chama de Lua. Esse satélite é um satélite natural, que a gente chama de Lua. Mas o satélite que eu tinha estudado é aquela nave que fica girando em torno da Terra. Ali é o satélite artificial, tá? Que a gente usa para comunicação, né? Para parte da astronomia, para estudos, né? Tirar fotos, sinal de TV, de rádio, etc. Muitas coisas são usadas dos satélites e a gente manda para ficar em órbita em torno da Terra. Só que o satélite mesmo da Terra, que está desde o princípio, né, é a Lua, é o satélite natural. Aí nós temos, depois da Terra, em relação, nós estamos se afastando do Sol, tá? Nós temos o planeta Marte, né, que é onde o pessoal planeja ir para lá. Né? Só mandaram sondas, né, e estão planejando aí uma viagem para Marte. Marte também é um planeta rochoso, claro, né? Porque o pessoal quer ir para lá. Então, gente, o Marte é assim, é parecido com a Terra. Por quê? Porque como ela está um pouco distante do Sol, ela vai ter um lado em que a temperatura é suportável e do outro lado uma parte que é gelada, tá certo? Então, o Marte ele sofre muito essa diferença de temperatura, né? Devido ao afastamento. Quanto mais o planeta vai se afastando do Sol, mais gelado ele vai ficar. Certo? Então, Marte é o mais próximo da Terra e possui rochoso, né? Então, por isso que o pessoal planeja ir para lá. Não há água líquida em Marte, tá? Mas como é que o pessoal vai para lá? Eles vão levar, né? E possui dois satélites naturais, tá certo? A gente chama de duas luas. Marte possui duas luas. Já Júpiter, gente. Júpiter ele é um planeta gasoso, é um gigante, né? O maior de todos os planetas do sistema solar.
Se você pegar todos os planetas do sistema solar e juntar eles, o Júpiter ainda ganha. Deve ter esse diâmetro aí, ó, 142.984 quilômetros de diâmetro. A distância do Sol está aqui também. E ele possui 63 luas. Pensou? 63 luas. Então Júpiter é um gigante. Só que não tem rocha. Ele é feito de gás. Ele é aglomerado de gás. Um detalhe importante para Júpiter é que ele tem esse olho aqui, ó, parece um olho, né? Isso aqui é uma enorme tempestade que está acontecendo aqui. Certo? Ventos altíssimas velocidades que estão constantemente no planeta Júpiter. Então, lembre-se, Júpiter é o maior planeta do sistema solar e ele é gasoso. Tá? Possui 63 luas. Se afastando mais um pouco, nós temos Saturno. Saturno ele é um planeta também gasoso, né? Planeta gasoso. Possui anéis. Então é o planeta mais bonito que eu acho, que possui esse anelzão aqui, ó. E esses anéis são formados de pedaços de gelo e rocha, né? Pedaços de meteorito, de meteoros, que ficam girando em torno de Saturno. Possui 60 luas, planeta. Uma dessas luas, né, foi até notícia, né, que essa lua ela espelha um jato enorme de água congelada, né, para o espaço sideral. Uma dessas luas de Júpiter. Isso é notícia aí, né, uma dessas luas de Júpiter, de Saturno, certo? Então Saturno também é um planeta gasoso, não tem rocha, não dá para pisar. Se afastando um pouquinho mais, né, de Saturno, nós vamos encontrar um planeta chamado planeta Urano, certo? Ele possui uns anéis como Saturno, só que é mais bem fininho. Possui 27 luas. E Urano, gente, Urano é um planeta também gasoso. E esse planeta é conhecido como o planeta mais frio do sistema solar. Lá a gente pode atingir temperaturas de menos 224 graus. 224 graus negativos. Então, altamente congelado. Né? Lá, gente, os ventos conseguem chegar até 900 km por hora. Altamente devastador. Então, também não dá para mandar a sonda para lá. Né? Já se afastando um pouco mais, nós temos Netuno. Né? Netuno também é um planeta gasoso. Certo? Ao redor de Netuno, um oceano de água, possui 3 luas. Netuno. E, gente, o Plutão. Plutão era um planeta, né? Até 2006, quando resolveram rebaixá-lo para uma categoria chamada de planeta anão. Planeta anão. Né? Plutão é formado basicamente de rocha e gelo. Certo? Por que é um planeta anão? Olha só o diâmetro dele, né? 2.306 quilômetros. Então, possui 3 luas. Tá? Olha aqui a comparação. A Terra, aí temos a nossa Lua, né? Aí Plutão, ó, menor do que a Lua. Tá certo? Menor do que a Lua. Com o tempo, descobriu-se que Plutão era bem menor do que se pensava, e parecia com os outros corpos celestes, que não eram classificados como planeta. Plutão, então, foi denominado de planeta não. Planeta não. Uma nova categoria de corpos celestes, ao lado de Ceres, que fica entre Marte e Júpiter. Né? Temos esses dois grupos que são classificados como planeta não. Certo? No sistema solar, nós também temos os chamados asteroides. Tá? Os asteroides parecem grandes rochas no formato irregular e se formam durante a origem do sistema solar. Né? Eles foram formados durante a origem do sistema solar com aquela nuvem de gás. Né? Possuem cerca de 4,6 bilhões de anos.
Então, como exemplo, temos isso aqui, ó. Asteroide G51 Gaspra, que mede 20 quilômetros de comprimento. Então, imagina uma pedra de 20 quilômetros de comprimento. É mais ou menos como da Fortuna até a Copiara. Uma pedrazinha só desse tamanho. Isso é um asteroide, tá? Os cometas. Os cometas se originaram nas áreas mais externas do sistema solar, de restos da formação desse sistema, ou seja, das beiradas lá da nuvem de gás, poeira, e permaneceram em órbitas distantes do Sol. Quando se aproxima do Sol, ocorre a liberação de gás e poeira, que formam uma cabeleira em volta do seu núcleo, e uma ou mais caudas. Está aqui, ó, a cauda do cometa, né? Então, temos o núcleo aqui, que é sólido, né, de rocha, e a cabeleira, que é feita de gás e poeira, que é altamente brilhante, né, que você consegue visualizar, né, principalmente com telescópios. E temos também os meteoroides, também chamado de meteoros e meteoritos, que são nada mais do que pedaços de rochas vindos do espaço. Quando ainda estão fora da atmosfera terrestre, são chamados de meteoroides. Isso, meteoroides. Eles são atraídos pela força gravitacional da Terra. Eles vêm em direção ao Sol, aí quando passam próximo do planeta, eles são sugados para o planeta, né? Devido à força gravitacional. Nada do que é a força gravitacional, se a gente estudar no primeiro ano do ensino médio, né? Então a força, devido à massa ser grande, ela consegue puxar as outras coisas. Por exemplo, você pega uma pedra, né? Se você soltar a pedra, ela é sugada para o solo de novo, né? Isso é devido ao quê? A força gravitacional. Então, esses meteoros, quando eles atingem a superfície da atmosfera terrestre, né, eles vêm colidindo, né, aquecendo, rasgando a atmosfera. Então, eles vão emitir um brilho enorme, né? Eles, eles vêm, é um pedaço de rocha grande, que ele, quando ele entra na atmosfera, aquele pedaço de rocha vai se decompondo, né, devido ao aquecimento. Então, quando chega na Terra, chega uma pedrazinha menor do que o que vinha antes. Então, graças a Deus, né, o tamanho que vem não é o tamanho que chega à Terra, ele é reduzido devido à atmosfera, né, esse choque com a atmosfera, certo? Uma outra coisa boa também é por a Terra fazer parte do sistema solar e termos um planeta enorme, que é o planeta Júpiter, a maioria dos meteoros, né, dos asteroides que vêm em direção à Terra são sugados para Júpiter, né, devido à força gravitacional que ele tem. Aqueles menores que passam bem por longe, que fazem um desvio, né, que chegam até a Terra, como esse aqui, ó. Fragmentos maiores não são totalmente destruídos e caem na Terra, ou seja, ele é grande, vem se quebrando, né, devido ao choque com a atmosfera, e chega em corpos menores, que é o que a gente chama de meteoritos. Tá? Temos aqui um que caiu aqui na região da Austrália, né, que forma aqui uma cratera enorme, né, e o pedacinho que fica, o pessoal leva para o museu. Né, é muito interessante isso aqui. Em Iguatu, mais precisamente na UES, né, eles têm um observatório que, quando cai um meteoro desses, eles fazem expedições para procurar. Por exemplo, um que caiu, se eu não salvo me engano, foi em 2018, foi 2019, caiu nas regiões próximas lá da Paraíba, e eles conseguiram observar e catalogar, e fizeram uma expedição para encontrar, para procurar esse meteorito. Né? Não sei se encontraram, né? Não procurei mais saber. Mas foi um impacto tão grande que várias cidades sentiram o tremor desse impacto, certo? Então temos aqui, ó, uma foto também aqui de um pedaço desse meteorito, né, que caiu no Brasil, na cidade de Monte Santo, Bahia. Causa estragos quando esse bonitinho aqui atinge uma cidade, por exemplo.
Então, gente, finalizo com a seguinte pergunta: será que a gente está só no nossa galáxia, no nosso sistema solar? Né? Existe vida em outros planetas? Alguns planetas do sistema solar são muito quentes, né, como Mercúrio, né, Vênus, para que exista vida, tal como a conhecemos. Outro não tem água ou algum outro líquido que possa dissolver substâncias e permitir a ocorrência de transformações químicas que são necessárias à vida. Mas um meteorito vindo de Marte parecia conter microscópicos cristais produzidos por seres vivos. Muito simples, uma evidência que no passado teriam existido formas de vida em Marte. Né? Até agora, porém, nada foi encontrado. E a vida em outros planetas não passa de uma possibilidade sem confirmação científica. Né? Pelo menos é o que eles querem que a gente entenda que não existe ainda essa possibilidade. Porém, existe sim a ideia de extraterrestres, né? Foi criada até uma ciência, né, que é chamada de ufologia, ufologia, né? E elas fazem um estudo sobre os extraterrestres. Né? Inclusive, havia uma equipe fazer pesquisa na cidade de Quixadá, onde lá o pessoal afirmaram já ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs, tá? Tem gente que já se queixou de ter sido abduzido, né? Tem vários documentários aí em regiões do Brasil. Então, para isso, cada vez mais o pessoal está investindo nessas antenas gigantes aqui, que são chamadas de radiotelescópios, para captar possíveis sinais de vida inteligente em outros planetas. Né? Então, gente, é muito você acreditar que existe vida em outros planetas, né? Apesar de muitos não acreditarem, eu acredito, devido às condições de existência, que nós sabemos que existem milhares de planetas na nossa galáxia que são possíveis à existência de vida. Né? Então, por que não, né? Quem sabe se a gente não tem seres mais avançados que estão observando a gente? Quem sabe se não já teve realmente a confirmação de visualização de extraterrestres aqui na Terra? Né? Muitos governos gostariam de esconder, claro, para a população não ficar em pânico, né? Não causar um pânico em massa. Né? Mas, enfim, cabe aqui cada um de nós pensarmos, né, se existe realmente vida em outro planeta. Certo? Com isso, eu finalizo a minha aula. Agradeço a vocês. Né, assistam, façam anotações e até a próxima aula.